Olá, 900. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero continuando a desejar a você e a sua família que todos vocês possam estar bem, com saúde, em paz, que possa aí os seus familiares também estar bem, enfim, que todos na sua casa, na sua família possam estar bem. Estamos caminhando, continuamos a caminhar dentro dessa situação de afastamento social, mas falta menos do que faltava para nós retornarmos, não é? O algo que já está durando aí um bom tempo, 3 meses, e agora nós estamos aí tendo a flexibilização com responsabilidade, continuamos a ter cuidado, é necessário que nós continuemos a ter cuidado, a nos prevenir, não só agora, mas também depois, mas estamos aí aguardando o retorno das aulas presenciais, que vai ser muito legal. Mas enquanto isso não acontece, é importante nós mantermos aí as nossas atividades, não nos desligarmos, ficarmos espertos, fazendo as nossas aulas, fazendo os exercícios, que isso é bacana, nos mantém informados para que quando nós retornarmos estejamos aí atualizados. Na última aula, nós começamos a falar sobre comunicação, demos a definição de comunicação e hoje nós vamos continuar a falar de comunicação. Afinal de contas, comunicar é uma arte e nós vamos falar sobre o título, a arte, o tema, a arte de comunicar, ou a arte da comunicação. Como eu disse na aula passada, nós começamos a falar de comunicação e demos a seguinte definição de comunicação: a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem. Mas vamos ficar por aqui: ação de transmitir uma mensagem. Bom, vamos lá. Nós vivemos num mundo antenado, nós vivemos num mundo aonde todo mundo sabe de tudo quase que instantaneamente. Na semana passada nós falamos dos desafios, na aula passada, da comunicação. Quem comunica, comunica alguma coisa, e quem decodifica, quem entende, entende da maneira que ele quer, ou da maneira que ele entende pode ser diferente daquilo que se passa, enfim. E nós que comunicamos, é importante que a nossa comunicação seja o mais simples, o mais fácil possível. Aquele que comunica, quer comunicar alguma coisa. Então é importante que você, na arte de comunicar, no seu relacionamento, no seu falar, nos desafios da comunicação, numa linguagem, e eu estou falando mais propriamente da linguagem falada, mas nós sabemos que temos a linguagem corporal também. O olhar comunica alguma coisa, mas nós vamos nos deter mais na linguagem falada. Então nós sabemos que é um grande desafio essa comunicação, quando nós precisamos falar com alguém, principalmente cara a cara. Nós falamos do desafio porque hoje tudo é na tela, ou quase tudo. Hoje nós falamos com pessoas perto, com pessoas longe, mas na tela. Não se tem mais quase o olho no olho, o diálogo frente a frente. Existem pessoas que têm enormes dificuldades em conversar com outra, e o que é bom, porque a tecnologia trouxe para nós algo muito bacana, isso é verdade, mas em contrapartida pode nos afastar da comunidade, mesmo morando em uma comunidade. Ou seja, podemos nos afastar do convívio social, aonde convivemos, e viver uma vida, né, centrada só na tela. Isso é ruim, isso não é bom, porque o primordial, o essencial é o nosso contato com o nosso próximo, com o outro. Nós falamos sobre isso, como funciona, aquele que fala e aquele que entende. A mesma coisa acontece com você. Quando alguém fala alguma coisa com você, você precisa
O outro precisa comunicar bem da melhor maneira possível para que você entenda, senão há dificuldade. Quando dois falam, também é preciso haver um entendimento. Muito bem, e aí, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a arte de comunicar. Imagina você vivendo em um mundo hoje sem essa tecnologia toda, onde ainda o jeito mais rápido de chegar às suas cartas era o correio. Imagina você se esse aparato todo de tecnologia não existisse. Imagina você se toda essa técnica desenvolvida a nosso favor ainda não existisse em pleno século XXI. Aí você deve estar imaginando, nossa, seria horrível. Hoje, com o costume já habituados a viver hoje com o dedo no teclado e o olho na tela, é quase impossível ou impossível imaginar um retrocesso, um retorno aos tempos antigos. Eu acho que eu falei na semana passada sobre o e-mail, que ainda vale hoje, mas antigamente era só o e-mail. Você mandava o caso, que já foi um avanço muito grande, porque, como eu disse, só tinha as cartas. O Orkut, enfim, hoje a gente tem aí os mais variados meios para nos comunicarmos. Pô, isso é muito bacana. Mas chega até, na verdade, nesse meio de comunicação via internet, é necessário que a gente tenha um mínimo de, digamos assim, de sensibilidade para com aquilo que a gente está falando e tenha um mínimo de prudência em comunicar-se com o outro, em passar uma mensagem para o outro. Nós estamos no modo hoje do automático. O celular hoje, o smartphone, você começa a digitar uma palavra, já aparece lá uma ou duas palavras parecidas com opções para você até escolher a certa. Muito legal. Mas às vezes o corretivo prega uma peça na gente. Acontece. Mas no geral já vem. Então você chegar lá, tecla, aparece, manda mensagem. Só que isso é muito legal, mas a linguagem criou um problema. Quando eu digo a linguagem criou um problema, não necessariamente a linguagem, mas nós com a nossa linguagem, com o nosso jeito de ser, muito à vontade, muito economista, digamos assim, nós começamos a ver a internet, as nossas conversas, as nossas frases escritas, quando não gravamos, quando não falamos para a pessoa e gravamos, e a gente escreve, nós começamos a abreviar tudo e todos. Todo mundo faz isso. E eu falei sobre isso semana passada. Ao mesmo tempo que isso faz uma economia, quando você está falando com algum conhecido, com um colega, e que ele entende a sua linguagem, isso pode vir na contramão se você não tiver cuidado. Exemplo, prova. Você vai lá na prova botar o V e o C para escrever você, se cair aí, né, você pode ter a sua questão anulada. Se já estamos juntos, né, talvez isso não caia na prova. Mas se caísse, você colocaria o T, M, o J? Porque a gente acaba fazendo isso. Entre muitas outras coisas, enfim, beleza, o B, L, o Z e várias outras aí que vocês conhecem muito melhor do que eu e que vocês usam no dia a dia de vocês, conversando com os amigos de vocês, os colegas de vocês. E é legalzinho? Legalzinho isso. Mas isso pode limitar a nossa escrita. Se nós não tivermos cuidado, nem não estivermos atentos, que isso pode acontecer algumas vezes, mas entre pessoas muito chegadas. Senão cria-se o hábito e a gente acaba usando para fazer em tudo. E aí, em certas situações, não dá. Como você vai escrever uma carta para alguém que você não conhece, um exemplo, você precisa pedir alguma coisa ou convencer a pessoa de alguma coisa. Como você vai começar?
abreviando tudo. Beleza? Tamo junto, você e tá escrevendo lá. Eu acredito que dificilmente a pessoa levará a sua carta em consideração. Eu acredito. Então, o comunicar ela é uma arte em todos os sentidos. Como eu disse, quem comunica quer comunicar alguma coisa. Agora, o outro que está sendo comunicado está entendendo aquilo que você, eu, que nós estamos passando? Mas vamos aqui à fala propriamente dita. Eu comecei dizendo que há um medo hoje, não só nos adolescentes, em vocês, enfim, mas às vezes vocês são muito falantes no meio de vocês, mas quando fala assim de coisas mais sérias, e tem que conversar falando, você logo pode acontecer pela timidez, sim, mas também pode acontecer pela falta de preparo. Como eu disse, a tela é legal, nos ajuda, mas conversar só na tela não resolve. Quando chega cara a cara com alguém, e vai chegar esse momento de vocês, e não será uma nem duas vezes, vocês perceberá que não é fácil, é um desafio, e que você precisa convencer a pessoa com o seu diálogo. Se for uma entrevista de emprego, a convencê-la a te dar um emprego. Se for reivindicar alguma coisa, seja lá o que for, você tem que demonstrar para a pessoa que você sabe. E por aí vai. Se for num diálogo sobre qualquer assunto, mesmo que você não convença o outro, mas você tem que ter um mínimo de raciocínio lógico para passar suas ideias, e isso acontece com todo mundo. E claro que vocês estão aí no 9º ano, a gente não está cobrando, até porque são pessoas e pessoas, uma se desenvolve melhor, outra, né, não tão boa quanto, mas todos nós conseguimos desenvolver um diálogo saudável, seja lá com quem quer que seja. O problema é encararmos o desafio, treinarmos para isso, perceber que de modo simples, coerente, precisamos passar a nossa mensagem, e é assim que funciona. Mas aí eu costumo dizer assim, a linguagem quanto mais simples, muito melhor. Porque às vezes nós vamos buscar no dicionário aquelas palavras que a gente não domina, que a gente não sabe direito, a gente vai buscar um dicionário de significado, e às vezes a gente quer usar aquela palavra difícil. Eu creio que quando a gente pensa em comunicar, quanto mais simples, de maneira mais simples, melhor. Sem querer mostrar conhecimento, conhecimento não é mostrado de forma a usar palavras difíceis, né? A forma de comunicar para que todos, porque você não pode esquecer que você pode estar falando com doutores, tomara que você alcance, né? E aí, dependendo da reunião, se estiver na reunião, você pode até usar palavras mais difíceis. É importante saber, porque você vai estar reunido com pessoas que vão entender aquilo que você está falando, pessoas capacitadas, mas isso acontece de forma mais rara. No geral, o nosso relacionamento, no nosso dia a dia, são com as pessoas mais simples. Então, de acordo com o que você vai crescendo, parece que você vai aprendendo a se comunicar. Uma arte. Não é de qualquer jeito, mas é de uma maneira cordata e sensata. E por falar em cordata, às vezes nós até falamos bem, mas do jeito que falamos, torna tudo o que a gente fala, por mais fácil que seja de entender, torna complicado por causa da nossa postura, por causa da força que a gente coloca, porque dependendo do que a gente vai falar, a gente pode falar num tom muito forte, e aí passa uma impressão não muito boa. A gente também tem em contrapartida, quando precisamos ser mais firmes, a gente fala também muito devagar, e isso também é um problema. Então, nem lá nem cá. Dependendo do nível da conversa,
Mas, no geral, toda conversa, toda comunicação, aquele que vai passar uma mensagem, precisa ser firme, consistente, de maneira mais simples possível. A gente não pode crescer, como eu disse, que o seu público, o nosso público no geral, é um público que nós chamamos de eclético. Tem vários tipos de pessoas, das culturas mais diferentes possíveis. Você estuda em um colégio, que você está na mesma série que um monte, nono ano, então são 2 turmas pela manhã do nono ano. E aí você imagina, cada um criado de um jeito, com uma linguagem diferente. Quando eu falo linguagem diferente, não é idioma, linguagem mesmo, porque cada família é uma família, cada criação é uma criação. E aí, qual a linguagem que você vai usar com cada um desses? Você vai usar uma linguagem para um, uma linguagem para outro, uma linguagem para outro? Complicado. Eu vou estar com fulano, então vou usar essa linguagem aqui. Eu vou estar com Beltrano. Não. A ideia da comunicação é usar uma linguagem normal, o mais simples possível, dentro das regras, e aí já é o professor de português que pode ensinar, direcionar vocês, mas de uma forma mais simples possível, passar com clareza aquilo que você quer passar. A ideia é que todos aprendam, que todos entendam aquilo que você quer passar. E é importante, né, de você que comunica ter a certeza que as pessoas estão entendendo. Como eu disse, a comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que o outro entende. Exemplo, eu acho que eu citei aqui na semana passada, mas vou falar de novo. Professor em sala de aula, você entende tudo de todos os professores? Provavelmente algumas vezes você já perguntou ao professor alguma coisa para explicar de novo. Professor, eu não entendi isso aqui. Na prova tem muita dúvida, né? Geralmente no dia de prova acontecem as dúvidas assim terríveis, mas em sala de aula, normalmente, uma vez ou outra, acontece de você perguntar. Diz, ó, não entendi isso aqui. Dá para explicar de novo? Então o professor vai explicar de uma outra maneira, ou vai explicar mais devagar, pausadamente. Cada momento que ele vai explicando, ele vai perguntando se você está entendendo, até porque a sua dúvida é dúvida de um monte de gente. Ou pode ser. Para quê que você pergunta? Que você não entendeu. E por que o professor explica às vezes mais moderadamente, ou explica de uma outra maneira? Para que você consiga entender aquilo que ele está comunicando. Então é importante, da mesma forma do professor, você ter a consciência que você comunica alguma coisa sempre. Porque a gente fala muito. E como a gente gosta de falar, e aquele que fala mais tem o risco maior de cometer erros ou equívocos, ou os dois, é importante que seja de maneira tranquila, acordada, da forma mais simples possível, né? E isso é bacana porque possa ser que isso pode acontecer até com você quando você percebe que alguém está falando com você com as palavras assim mais, né, rebuscadas, mais difíceis. Você vê assim, pô, pessoa metida, fica falando essas palavras aí que a gente nem entende direito. É ou não é? Sim. Porque algumas vezes, como eu disse, elas são desnecessárias. Elas são desnecessárias. A gente tem que só que passar a mensagem da forma mais simples, coerente possível. Você imagina um professor de matemática, de química, de física, de português, enfim, nas matérias mais complicadas, usar linguagem, símbolos que vocês não estão acostumados a ver. Como seria? Vocês iriam andar com o dicionário na mão para ir lá consultar o dicionário. Então, por isso que os professores, né, principalmente das matérias mais complicadas, falam de maneira mais tranquila, geralmente, explicando detalhadamente o passo a passo, para não correr tanto, para que você entenda.
E já é difícil, usando uma linguagem bem tranquila. Ela não é. Mas por que ele faz isso? Para que todos acompanhem. Ainda assim, ainda tem gente que às vezes fica para trás. Porque a linguagem, quanto mais simples a linguagem, mais fácil você consegue assimilar. E quando a gente fala de transmitir uma mensagem, eu falei nisso, a gente está falando também de postura. Às vezes nós nos comunicamos e nos comunicamos muito mal através da nossa postura. A postura ela pode ser preguiçosa, indolente, aquela coisa assim, ah meu Deus. Pois é, pode ser assim? Pode. A nossa postura pode ser uma postura de deboche. A nossa postura, a gente se comunica através da agressividade do corpo. A gente toma uma posição que é um desafio para o outro. Então, a gente se comunica. De alguma maneira, a gente se comunica. Então, até no seu jeito de falar, no seu jeito de de adotar uma postura e principalmente as palavras. E aí eu quero caminhar um pouco mais com você, lembrando da comunicação que nós temos hoje. Hoje, tudo acontece muito rápido e tudo que a gente faz ou fala, tem sempre alguém ouvindo, tem sempre alguém filmando. Né? Filma nós aqui, ei, tô aqui no tal rede aí. Por que eu tô falando isso? Alguns exemplos. De vez em quando, você deve ver, eu vejo, algumas notícias algumas fotos, algumas filmagens que aparecem nas redes sociais, onde a pessoa que estava sendo filmada não sabia que estava. Ela nem sabe quem filmou ou de onde veio. E nos mais variados momentos possíveis, seja de autoridades policiais, seja de pessoas comuns, na praia, andando, pedalando, tem sempre alguém filmando. E dependendo da ação que a gente comete, tem sempre alguém que pega. É igual o famoso pagar mico. Existem pessoas que estão distraidamente em algum lugar, cometendo algum tipo que nós chamamos assim de garfe. Aquela coisa que todo mundo quer ver e está doido para rir. Ela nem percebe, mas alguém filma, às vezes até um colega sem perceber. Ela está lá filmando. Então assim, já pode ter acontecido com você, comigo. Só que tá vendo, ninguém nunca filmou, e se filmou nunca mostrou, porque não pode mostrar, né, sem descobrir quem mostrou, a gente vai querer processar dependendo do que a gente esteja fazendo. Mas o que a gente mais vê e tem por aí são as pegadinhas de gente distraída. E se procura a pessoa e pergunta se pode passar aquilo lá, e a pessoa permite, passa, de repente ganha um dinheirinho. Não sei como é que funciona isso, que eu não sei. Mas por que eu estou falando isso? Porque a pessoa está mandando uma mensagem, sem falar nada às vezes, com ação, com uma postura, e ela nem sabe, mas ela está mandando uma mensagem. Às vezes as pessoas falam alguma coisa, e fulano falou que mas você sabe, não, passou lá, ele lá. Alguém filmou na hora que ele estava, e aí tem as pessoas, os lábios da pessoa se movimentando, se faz a leitura. Hoje os jogadores de futebol, não entendo porquê, até porque não era para se falar nada demais num jogo de futebol, pelo menos é a minha opinião. Mas os jogadores hoje, quando estão em campo, vai falar, ele bota a mão aqui na boca e parece até que não sabe falar direito. Por quê? Porque tem o risco de alguém escutar, pegar aquilo ali, levar, sei lá, para o treinador e quanto o time dele, ou tem até aquela coisa dele falar alguma coisa que ele também é passível de ser advertido depois, porque se ficou lá filmado, pode levar e acusá-lo de alguma coisa. Então a gente percebe que as expressões, sejam elas qual tipo de expressão, está sinalizando uma comunicação. Tem jeito. E aí tem aquela comunicação falada, que hoje é o que mais me interessa,
que precisa chamar a sua e a minha atenção. Eu quero conversar com você também sobre isso, que são os comunicadores que entram na nossa casa. E quando eu digo entra, você já entendeu que não é fisicamente falando, está na sua casa, está no seu quarto, porque a sua telinha do computador, do tablet, do celular, do smartphone, aparece essa gente. E o que eu quero chamar a sua atenção vem com a palavra cuidado. Cuidado. Por que cuidado? Existem pessoas treinadas em comunicação. São os artistas, pessoas que elas passam e precisam te passar alguma imagem para levar você para o lado deles. Fato. Ah, mas tudo é ruim? Não. Mas, pontinho, pontinho, pontinho. Existem pessoas e pessoas, existem casos e casos. O que eu quero dizer para você é que existem pessoas especializadas em comunicar aquilo que você quer ouvir. Pensa que, bom, você tem um amigo e você confia nesse amigo. Então, se você tiver de pedir uma orientação, você vai pedir um amigo, aquele que não é amigo. Claro que você vai pedir um amigo. Agora, quem é esse amigo? O que ele te orienta, o que ele fala para você? Percebeu? Então, pode ser, estou aqui conjecturando, estou pensando junto com você, mas esse amigo pode não ser tão amigo assim. E ele pode comunicar para você alguma coisa para você fazer que não é para fazer. E algo que está ruim fica pior. Não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo é que pode ser assim, que é uma realidade. Vamos pegar aí, eu não sei se você tem algumas pessoas que você admira, fora da sua casa, os youtubers da vida, as personalidades, as atrizes, os atores, enfim, filme, novela e por aí vai. E os filmes, as novelas, seja lá o que for, os comerciais que esses atores fazem, se você gosta dele, você naturalmente tem, não é o risco, mas você tem uma tendência naturalmente para gostar do que ele fala, do jeito que ele se comporta, e se ele fizer um comercial, aquilo que ele vai fazer, vai anunciar, você vai gostar. Vamos pensar aqui nos Vingadores. São uma série de filmes, muitos filmes, com atores jovens, atrizes jovens, bonitos, bonitas, super-heróis, pessoas que se sobressaem no meio de todo mundo e geralmente se gosta desse público, porque é um público que esses super-heróis de filme, eles são para todos os públicos, para jovens, crianças, adolescentes, adultos, que é bacana isso. Então, vamos lá. Eles estão te passando uma mensagem? Estão. No filme e depois fora do filme. Porque há todo um merchan, toda uma comunicação dentro desses filmes. Os atores geralmente são bonitos, como eu disse, atraentes, falam bem. Mas por quê? Porque ele quer atrair você primeiro ao cinema. Cinema é um negócio legal. Acho que dificilmente alguém que não gosta de cinema. E naturalmente de todos os atores que passam nesses filmes e atrizes, você gosta de pelo menos um. Falando pelo menos, que nos Vingadores você deve ter aí uma pá aí, talvez de 4 atores e atrizes ou mais que você admira e que você gosta. E isso acontece com todo mundo. Mas quem são esses atores na vida real? Você tem o hábito de pesquisar quem são esses atores, o que eles fazem? E aí quando eles fazem, geralmente atores assim não fazem muito comerciais porque eles têm um contrato e geralmente eles não fazem comerciais porque o dinheiro que eles ganham já cobre os comerciais que eles fariam.
Então eles são exclusivos de uma determinada cadeia de produtores, investidores, seja lá o que for. Mas não precisa fazer comerciais. Eles já ganham a porcentagem caso eles fizessem. Naturalmente, ele não sai perdendo. Mas basta fazer um filme. A gente tem aí, se só citar um exemplo, você tem no Homem de Ferro, por exemplo, um playboy. Ele é um playboy. Dinheiro a rodo, bem resolvido, carros bonitos, uma bonita namorada. Tem umas falas de playboy, mas ele é um super-herói. Robert Downey Jr. Também gosto dele como ator. E o que eu vou dizer aqui, eu não vou dizer falando que ele é assim. Mas quem é o Robert Downey Jr.? Pesquisou? Sabe quem é? O que ele fala no filme você pode repetir. Não tem nada demais no filme. Mas você pode admirar e querer ser igual a ele. Admirar o personagem, beleza. Para admirar a pessoa, você tem que pesquisar o que ele faz. Ele está te mandando uma mensagem. Ele está comunicando para você. Com o que ele fala, com o movimento dele, com o gesto corporal. Ele está te comunicando. Sim, é uma arte comunicar. Mas como você está decodificando, está entendendo a mensagem que ele está te enviando? Tem um super-herói que ele tem a boca mais suja que uma latrina. Eu não vou nem dizer o nome desse super-herói. Também é um super-herói da Marvel. E ele xinga muito nos filmes. Na vida real, como é que ele é? Mas talvez a gente nem precise da vida real. Talvez a gente saia repetindo as frases junto com o xingamento que esse camarada faz. Não estou dizendo que você faz. Por quê? Porque ele comunica e você entende aquilo que ele comunica. E por achar, melhor dizendo, que você entende, você o segue. Por isso que eu digo, a arte de comunicar é uma coisa. Quem comunica, comunica alguma coisa. Mas quem faz a reflexão naquilo que vai entender é você. E se você entender e perceber que não vale a pena, você tem que recuar. Porque nem tudo que as pessoas comunicam para você e para mim, nós devemos seguir, devemos fazer. Nem tudo que essas pessoas falam valem pra gente, mesmo nos personagens deles. Até porque eles são personagens. Dificilmente se encontra um ator ou uma atriz que tem uma vida como aquelas que eles levam no filme. Aquilo ali, eles ganham para isso, são bons no que fazem e eles vendem uma imagem porque eles querem que nós vamos ao cinema, porque quanto mais gente no cinema, mais eles recebem. Estão errados? Não. Mas somos nós que precisamos entender toda essa comunicação. Então é preciso ter cuidado com o que chega até nós, com o que é comunicado e é colocado para nós nessa comunicação. Como você também tem que ter cuidado com o que você fala. Como eu disse, né, da comunicação, a gente nem sabe, mas tem alguém pegando o que a gente está falando. E as palavras, depois que elas saem, já era, já foi. Se alguém pegar e entender de uma outra maneira aquilo que você falou, pode criar uma situação muito complicada até você explicar que não foi aquilo que você disse. Não, mas não foi bem assim. Então, antes que a gente corra o risco de ter que explicar aquilo que nós falamos, mas não era bem assim, é melhor que a gente tenha cuidado, que a gente aprenda, que a gente busque entender como se comunicar melhor. E aí é preciso treinamento, querer aprender, é preciso fazer exercícios até de ir para frente do espelho para aprender a falar. Isso é verdade. Para se olhar falando, gravar e depois ver.
Porque é assim que funcionam as coisas. E, principalmente, perceber que toda vez que você fala, tem alguém atento àquilo que você fala. Porque às vezes a gente acha que não. Ah, tem sempre alguém ouvindo o que a gente fala. Tem sempre alguém interessado naquilo que a gente fala. Logo, como nós transmitimos uma mensagem, se transmitimos tem alguém que ouve, então é necessário que a gente busque transmitir a nossa mensagem da melhor maneira possível para que o outro sim, para que o outro entenda, para que nós nos façamos entender, para que você se faça entender quando você comunicar alguma coisa. Por isso, comunicar é uma arte. É muito legal a comunicação e você deve praticá-la porque é saudável. Tchauzinho, até a próxima, valeu!